do zero, né? Mas a gente já está falando de herdeiros e tal. O herdeiro de TI faz startup. Os partidos políticos lavavam dinheiro por meio de criação de prédios e outras obras, né? A engenharia era forte, né? E aí eu acho que o único movimento similar que a gente está tendo com a engenharia é esse movimento de ensino, né? Fala galera, beleza? Paulo Cardoso aqui na área. No vídeo de hoje, galera, vamos responder aqui a pergunta que foi feita pelo Yumi no nosso último vídeo, na verdade. Foi no vídeo sobre as mudanças silenciosas do mercado de trabalho. E ele perguntou o seguinte. Vou colocar aqui o texto que ele fez, tá? E é onde basicamente ele vai colocando o contexto dele. Mas por fim, ele perguntou, né? Tu acha que o mercado de TI no Brasil se tornou a nova engenharia? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então fica comigo no vídeo aí que eu acredito que esse vídeo vai acrescentar muito para vocês. Cara, essa é uma pergunta que parece ser simples, mas ela é bem difícil de responder assim com uma única frase, tá? Mas eu diria para você o seguinte, que o mercado de TI não está se tornando um mercado de engenharia, e eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma curta, tá? Porque para entender os dois mercados, a gente precisa entender um pouco sobre a cultura do brasileiro, entender um pouco sobre como é que a gente vê, né, a engenharia e como é que a gente vê TI. Então, o primeiro ponto desse vídeo é esse. Existe um fator cultural, né? Vamos tirar a economia agora e falar só do fator cultural das paradas. Então, o valor cultural do cara fazer uma faculdade de engenharia é maior, era pelo menos, né? Não sei como é que está hoje, não estou vivendo esse momento de fazer vestibular e tal, mas antigamente os cursos preparatórios focavam bastante nessas áreas de engenharia, medicina e direito. Então o valor cultural do cara se tornar engenheiro era, independente da área, né? Se fosse engenheiro civil, mecânico, engenheiro químico, era um valor cultural maior assim, em relação à TI. TI não era visto como uma área relevante. E eu enfrentei isso durante o período da faculdade, né? Então toda vez que eu encontrava com alguém que estava fazendo engenharia, a pessoa meio que olhava para você com uma certa superioridade, né? E aí hoje meio que o jogo virou a respeito disso. Tá, esse é o primeiro ponto, o cultural. Então, a engenharia sempre foi vista como uma profissão ali aclamada. E por que que isso acontece? E aí já é o ponto que eu vou ter cuidado aqui para não ficar um vídeo muito histórico da coisa. Mas isso se dá porque os pais dessas pessoas viveram em um momento em que a engenharia estava forte aqui no Brasil. Então, na época que os partidos políticos lavavam dinheiro por meio de criação de prédios e outras obras, né? A engenharia era forte, né? Porque, pô, muita gente injetando dinheiro ali para ser lavado e o mercado estava se aproveitando disso. Aí, agora que a gente tem um Bitcoin e etc., a lavagem de dinheiro passou para a tecnologia, o mercado de TI ficou forte. Brincadeiras à parte, voltando ao assunto, as pessoas que... né, os pais dessas pessoas viam engenheiros muito bem-sucedidos naquela época. E aí o tempo foi passando, esses esquemas foram sendo desestruturados, né, por conta de algumas operações. E aí a engenharia perdeu essa força que tinha antes. Então você tinha um mercado onde muitos engenheiros estavam ali no início da carreira, porém não tinha espaço para eles, né? Na verdade o espaço até tinha, mas você teria que ganhar um pouco menos do que na época de ouro, digamos assim. Então, nesse aspecto, fica similar à TI. Porque TI, a gente passou pelo período de pandemia, que foi o nosso boom ali, né? O nosso período de lavagem de dinheiro por TI. Então subiu muito a demanda por TI, e aí muita gente tentou acessar esse mercado e agora está sofrendo com essa redução, né? Com essa redução da oferta. E aí, voltando à pergunta, se TI vai se tornar um mercado de engenharia, eu acredito que não. E eu vou dizer agora o porquê que não. Porque o mercado de TI, galera, ele é muito amplo. Ele tem diversas áreas de atuação. Então, posições de, por exemplo, se tiver uma empresa hoje que abra uma posição para um desenvolvedor sênior, a depender da stack de trabalho, eu não sou um competidor relevante para essa vaga. Mas um cara que
tem essa mesma stack, ele vai ser o competidor. Então, assim, as empresas, no geral, eu acredito que isso aconteça em engenharia também. Então, você vai ter um engenheiro civil que ele é focado em fazer habitações. Engenheiro civil que é focado em fazer pontes. Então, a depender ali da empresa, né, ele vai ter um destaque ou não. Tecnologia é assim, mas em um nível muito maior. Então, você vê, nasce uma tecnologia hoje, já existe uma posição para aquela tecnologia, entendeu? Então, a gente tem um spread muito grande, tem muitas opções ali. Um outro ponto que eu acho é o seguinte: você tem que... o cara que faz engenharia civil, ele fica preso a seguir o mercado tradicional, né? Então, porra, ou ele se encaixa no mercado de alguma forma, ou não tem o que fazer. A não ser que ele tenha uma grana ali guardada, algo para investir nele mesmo e ele criar a empresa dele do zero, né? Mas a gente já está falando de herdeiros e tal. O herdeiro em TI faz startup, mas herdeiro em engenharia civil vai fazer o quê? Vai fazer a empresa mesmo, né? Só se ele tem dinheiro mesmo, ele não precisa nem estar se preocupando com isso. Mas o cara que não consegue se encaixar no mercado, ele fica refém. E por isso que é muito difícil você ver muita gente que é engenheiro civil de formação não atuando na área, porque é um mercado que vai... que se você não se adaptar a ele ali, à entrada, né? Se você não for para uma empresa, você vai ter que fazer qualquer outra coisa, você vai ter que buscar uma outra área de atuação, porque não tem espaço para você fazer nada alternativo. Enquanto no TI, se você não conseguir um emprego, você pode fazer a sua própria aplicação, você pode trabalhar como freelancer, você pode fazer várias coisas e mudar até de área, né? Mudar de área dentro de TI, você pode se tornar um design, você pode ir para a área de dados, você pode ir para a área de segurança. Cara, é um mundo tão grande que é difícil você comparar TI com engenharia, sabe? E aí eu acho que o único movimento similar que a gente está tendo com a engenharia é esse movimento de ensino, né? Que foi durante a pandemia. Então a gente veio do mercado normal, veio a pandemia, subiu muito a oferta de vagas, e aí o mercado se estabilizou por um tempo, e depois agora a gente não precisa mais dessa oferta toda. E aí o mercado está normalizando, e aí agora que voltou ao normal, e eu nunca vi um estudo comparando antes e depois da pandemia, mas eu acho que a gente ainda está um pouco acima do que era antes. A galera que pegou o mercado nessa subida está achando um mercado ruim, né? Porque eles viveram uma época que o mercado estava muito bom. E aí, esse movimento de ensino aconteceu com a engenharia também nos anos, acho que 80, 90, né? E agora a gente já viveu esse momento de baixa e continua em baixa. E aí a galera que está chegando agora, acho que já sabe a realidade do mercado. As pessoas de engenharia que estão entrando agora é porque entendem a realidade atual do mercado e estão dispostos a enfrentar esse mercado independente, né, do que a galera está falando aí, de que engenheiro vai ser Uber, engenheiro e tal. Eles estão... Eu vou seguir aqui e vou enfrentar esse mercado dessa forma. Cara, então por fim, só complementando aqui, porque o Yumi colocou uma parte onde ele dá um pouco do relato sobre a carreira dele. E ele fala o seguinte: tenho 22 anos e frequentemente sofro com ansiedade de não saber se vou conseguir um trampo ou algo similar. No fim, eu planejo me manter no TI, sinto que se eu aguentar essa época de vacas magras, eu vou colher bons frutos no final. Cara, eu concordo com você, tá? Talvez não concorde tanto em chamar de vacas magras, mas eu vim de uma outra época, né? Então é normal ter esse pensamento. Se você tomou essa decisão de TI na época da pandemia, eu entendo que realmente houve uma redução, tá? Mas TI tem um potencial muito grande ainda de transformar as vidas das pessoas. Então, todas as empresas hoje têm um setor de TI, então isso daí já é um potencial absurdo a ser explorado. Não vejo uma outra área tão promissora, tá? Mesmo que a galera fale aí que IA vai roubar essa parte da programação. Quando você entender que TI vai além disso, né? Vai além de programação, você precisa entender o negócio para poder tomar a melhor decisão tecnológica para aquele negócio. Então hoje eu converso com pessoas
Eu já passei por diversas empresas, diversos cenários econômicos e eu consigo ter uma visão muito boa, não só de tecnologia, mas de negócio. Então essa visão, eu sei que vai me ajudar a construir alguma coisa no futuro. E o que eu posso passar para você é o seguinte: você tem 22 anos, você é muito novo ainda, esse é o momento de você errar, você não sei se você tem filho, você não deixou claro aqui, mas o que eu quero dizer é que você tem pouca responsabilidade agora, o que permite você se esforçar e aprender cada vez mais durante esse período, né? Eu costumava pensar, o que na época, quando eu fazia estágio, era que eles estavam pagando para que eu pudesse aprender. Era esse o pensamento que eu tinha. Eu entendia que eu não era tão valioso para o mercado porque eu não tinha tanta experiência. Mas aí eu virava o jogo e falava, cara, vocês estão pagando para que eu aprenda, entendeu? E aí isso foi me ajudando a me manter motivado durante esse período aí. E hoje, depois de, sei lá, acho que 10 anos, 11 anos depois, eu consegui ter essa posição hoje de trabalhar para uma empresa internacional, que eu sei que é algo que muita gente quer, né? Algo que muita gente busca, mas eu entendo que eu tive que passar por todas as etapas que eu passei, entendeu? Então, até mesmo para você ter um processo seletivo bacana, você precisa ter essas dificuldades no início, porque é essas dificuldades que vão tirando a galera que é fraca mesmo, né? E aí, sim, uma vez que vai reduzindo essa galera, aí a gente vai ter cada vez mais profissionais bem qualificados, que são aqueles que não desistem nessa parte inicial e que vão se manter e que vão conseguir as melhores vagas, beleza? Então, essa é a mensagem do vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. E assim como o Yumi, se você quer que eu responda alguma pergunta, deixa aí nos comentários que eu estou sempre lendo e posso gravar um vídeo como esse, a depender da sua pergunta, beleza? Então, é isso. Obrigado. Até o próximo vídeo.